Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje, primeira crítica de um filme de 2022 aqui no canal. Finalmente a gente vai dar início a esse novo ano aqui de filmes novos da Disney, com uma crítica de um filme de uma grande franquia. Vocês sabem muito bem, fiz crítica de todos os 5 filmes da franquia A Era do Gelo. E finalmente, depois de muita espera, mesmo com expectativas baixas, eu estava esperando bastante, chegou a hora de fazer crítica dessa produção original Disney Plus. Será que o filme é a decepção que ele estava pintando ser, ou será que ele é surpreendente? Bom, se você quiser saber a minha opinião, antes de mais nada, inscreva-se nesse canal e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E agora sim, vamos para o que interessa, roda a vinheta. The Ice Age Adventures of Buck Wild, ou A Era do Gelo, As Aventuras de Buck. Um novo filme da Disney, original Disney Plus, que foi produzido pela 20th Century Studios, dirigido por John C. Donkin. A Era do Gelo, As Aventuras de Buck se pintava, desde que começou a divulgação do material promocional do filme, uma grande decepção. A coisa que mais chamava a atenção dos fãs e que chamou muito a minha atenção nessa produção, negativamente falando, era o visual da animação. A animação tem um trabalho técnico, né? O trabalho de animação mesmo é muito ruim, muito abaixo daquilo que você encontra em outras produções, até de animações para televisão. Vou usar de exemplo aqui a série da Disney Monstros no Trabalho. Tem um CGI muito melhor do que essa animação aqui. Então ficou aquele pé atrás. Eu acredito que todo mundo que viu os trailers ficou com o pé atrás a respeito dessa animação. Porém, antes de assistir a um filme, a gente tem que tentar se limpar das nossas expectativas, sejam elas expectativas boas ou expectativas ruins. Principalmente eu que venho aqui avaliar um filme para vocês, para na hora de fazer a avaliação a gente não ser injusto, não avaliar o filme baseado na nossa paixão. A gente tem que avaliar o filme baseado naquilo que ele conseguiu cumprir dentro daquilo que ele queria, né? Daquilo que ele gostaria de cumprir, né? Então a gente tem que ser, entre aspas, imparcial nessas horas. Obviamente tudo isso envolve emoções, mas principalmente a gente tem que entender o que um filme fez para atingir certas emoções dentro da gente, sejam elas emoções boas ou emoções ruins, sejam as emoções que o filme desejava ou sejam emoções contrárias àquilo que o filme desejava. Então eu tentei me limpar de tudo para assistir o filme o mais neutro possível. E eu acredito que eu consegui ir bem neutro assistir o filme. Até porque, apesar da expectativa baixa, eu também tinha uma vontade muito grande de assistir o filme. Então as coisas meio que ficaram equilibradas. E eu já gostaria de resumir logo no começo da crítica que sim, A Era do Gelo, As Aventuras de Buck é o pior filme da franquia. Ele é o filme mais fraco da franquia. Mas eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Esse filme aqui só é ruim porque eles queriam que o filme fosse ruim. Porque se eles quisessem fazer um filme bom com essa história aqui, esse filme aqui tinha elementos suficientes para se tornar um filme um pouquinho melhor e talvez até não o pior filme da franquia. Ele tem elementos que poderiam colocar ele à frente de A Era do Gelo Big Bang e até de A Era do Gelo 4, se esses elementos fossem trabalhados de maneira mais artística e com mais cuidado pelo pessoal que estava trabalhando nessa animação. Não quero desmerecer ninguém, não quero desmerecer o trabalho deles. Obviamente eles com certeza fizeram um trabalho apaixonado, porém a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser honesto. Esse filme aqui ele foi pensado para ser um filme feito de qualquer jeito. Com certeza o orçamento foi muito baixo, com certeza os profissionais contratados são profissionais com pouca experiência, então é uma coisa meio desleixada. O filme foi feito principalmente por parte dos produtores com muito desleixo, né? Os produtores fizeram esse filme com muito desleixo. Se esse filme tivesse tido um orçamento um pouco superior e um pouco mais de cuidado na hora de desenvolver o roteiro, de desenvolver a história, e se o filme fosse feito também com um CGI melhor, com profissionais e com equipamentos melhores, vou até dizer assim, né, com um computador melhor para renderizar o filme, porque nem parece que foi renderizado, por exemplo, né, com certeza teríamos aqui uma animação interessante. E de que elementos são esses que eu estou falando, né? Lembra que eu falei, principalmente em A Era do Gelo 5, sobre o filme não ter foco, sobre o filme disparar várias histórias e várias subtramas e ficar uma coisa cheia de coisas e não ter um foco principal, não ter uma história principal, e que eu gosto do primeiro filme, por exemplo, justamente porque ele pega uma história simples, uma história só e conta aquela história com maestria. Bom, A Era do Gelo 5, independentemente dos motivos para isso, é um filme que também faz isso. Ele tem uma história só, sabe? O foco principal é 2 personagens ali que acabam encontrando com um terceiro personagem. Aqui eu estou falando dos protagonistas que são o Crash e o Ed, que acabam encontrando com o Buck, e aí tem uma
subtrama do Buck envolvida ali, mas é uma coisa muito íntima. O filme ele é muito mais intimista. Por exemplo, Manny, Ellie, Diego e Sid ficam escanteados a coadjuvantes de luxo nesse filme, eles quase não aparecem. E isso não é um ponto negativo, isso é um ponto positivo, que contribui para que o filme possa focar em uma só aventura e desenvolver essa aventura. O problema tá nisso que eu falei no começo, sabe? O filme não quis desenvolver essa aventura, não é que o filme não conseguiu, não é que o filme não pôde, o filme não quis, eles não quiseram desenvolver isso, porque dava pra fazer uma história genuinamente empolgante, emocionante, engraçada, divertida, fazer a gente se cativar pelos personagens com essa aventura super simples do Crash do Ed indo pro mundo perdido lá. Então eu acho isso até um pouco decepcionante e triste, sabe? Porque a boa ideia tava ali. Esse filme aqui com certeza tem ideias melhores do que a Era do Gelo Big Bang, narrativamente falando. Ele tem ideias boas, até um vilão dava pra ficar bem encaixado nesse filme. O problema foi, eles não quiseram desenvolver todas essas ideias. O vilão, como eu falei, ele é grotesco. Por que ele é grotesco? Porque a ideia boa tava lá, mas não houve desenvolvimento nenhum, não houve uma cola, não houve um pouco mais de aprimoramento, vou dizer assim, nas motivações para esse vilão fazer o que ele queria fazer. E o próprio desenvolvimento da personalidade desse vilão. Poderia encaixar muito bem na história, poderia fazer um arco ali envolvendo ele, o Buck, aquela esquila, sei lá como é que é o nome daquela porra que aparece, não é esquila, gambá, aquela outra gambá que aparece lá, ela é uma gambá, mas não é uma gambá, tem um nome, mas não sei. Então eles poderiam fazer um arco interessante entre esses personagens, que com certeza contribuiria para a trama e poderia até crescer naquele ato final ali, quando tem o grande clímax do filme. Então, mais uma ideia boa que é desperdiçada por esse filme que não tinha vontade de ser nada. Outra prova do desenvolvimento pobre desse filme aqui é que o filme peca na hora de fazer ligações com os outros filmes da franquia. Nota-se que o filme tenta fazer um resumo ali no começo, um resumo até bem interessantezinho ali para dar uma contextualizada, porém, primeiro que faltam informações, sabe? A gente tem que levar em consideração que quando acaba o 5º filme da franquia, o Buck ainda está com eles e a própria Amora e o namorado dela lá também estão com eles, então faltou incluir que, ó, a Amora, nossa filha, foi embora com o cara e o Buck voltou pro mundo perdido, porque sem essa informação fica um furo ali, afinal, se o Buck terminou junto com o pessoal na Era do Gelo 5, como que no 6 ele tá no mundo perdido, sabe? Faltou unir essas pontas aí, esse com certeza é um dos buracos, uma das falhas dessa trama mal cuidada do filme, né? E durante o desenvolvimento do filme, você também nota que o filme não tem respeito a algumas regras do filme, nem os outros filmes também não respeitavam, mas não é porque os outros filmes não respeitavam que esse aqui também não respeita. Por exemplo, existe um diálogo no filme onde eles falam que dinossauros não falam, que os dinossauros são irracionais. E realmente, no 3º filme, os dinossauros são irracionais. Porém, no 5º filme, a gente tem dinossauros racionais. E aí, nesse aqui, eles falam que os dinossauros não são racionais, mesmo o vilão do filme sendo um dinossauro racional. Então fica uma coisa meio... Se eles tirassem essa fala, o furo continuaria ali, mas não ficaria um furo tão evidente assim. Mas como tem essa fala, é como se a fala apontasse pro furo. Falou, olha só um furo na franquia inteira aqui, sabe? Então faltou esse polimento, faltou esse cuidado na hora de desenvolver o filme inteiro. E isso, eu tô dando alguns exemplos, mas durante todo o filme, sabe? Até algumas colas, algumas amarras do próprio roteiro e do próprio filme em si, você nota que até amarra, mas se você encostar é perigoso você desamarrar aquilo, sabe? Então faltou desenvolver, juntar, construir melhor as coisas para a história ficar mais coesa dentro de si e mais coerente com aquilo que tinha sido estabelecido da franquia nos outros 5 filmes anteriores. O filme também peca bastante na hora de criar o humor. Esse filme aqui é completamente sem graça, eu não consegui dar risada de praticamente nenhuma piada, para não dizer nenhuma, teve 2, 3 ali que tiraram um sorrisinho de canto de boca, mas nada tão hilário quanto a gente tinha, por exemplo, no 1º, 2º e 3º filme, que são sem dúvida os mais engraçados. Então faltou uma construção melhor do humor, sabe? O humor é muito bobinho, o humor é muito infantil, eu até acho que uma criança pequena pode se divertir assistindo, mas se você já tem uns 6, 7, 8 anos, com certeza é um filme que vai se tornar um pouco enjoativo, cansativo e bobo demais por causa desse humor mais infantilzinho. O filme também tenta manipular bastante os nossos sentimentos, você nota uma forçação de barra pra caramba do roteiro, da direção e até da trilha sonora pra tentar manipular emoções e fazer com que a gente dê risada, ou se emocione, ou chore em diversos momentos, sabe? O filme pontua todas as piadas com aqueles efeitos sonoros de pica-pau, de Chaves, sabe? Pra que a gente perceba que tem uma piada ali, tipo, olha só a piada, ó, você não viu? Ó, tem uma piada aqui. E fica uma coisa meio forçada, e eu odeio trilhas sonoras assim. Também não gosto quando a
trilha sonora força uma nostalgia ou força uma emoção que não existe. A direção e o roteiro também fazem isso, quando, por exemplo, tem um flashback ali que tá ali justamente para tentar forçar um apego emocional com personagens, para que no final a gente chore, a gente se emocione. Mas além daquele flashback estar posicionado na hora errada, ele tinha que ser em outro momento dentro do filme, ele ainda não é emocionante, não é nada, não dá pra você criar apego por causa daquele flashback. Então ele não cumpre o papel narrativo dele ali, ele tá só enchendo linguiça dentro do filme. Então até nisso o filme tenta manipular as emoções, mas até nisso ele fracassa, ele falha, ele não consegue, né? O filme também bate diversas vezes na mesma tecla, principalmente em diálogo, sabe? O filme é muito expositivo, mas muito expositivo. Tem um monte de diálogo da Ellie falando: ai, mas vocês são meus irmãos, ai, mas vocês fizeram isso, ai, mas aconteceu aquilo. Por exemplo, né? Existe um prólogo do filme que conta tudo o que aconteceu nos 5 primeiros filmes, com algumas falhas, como eu já mencionei anteriormente no vídeo. Aí durante o filme, o Sid, por exemplo, menciona um acontecimento que já tinha sido mencionado naquele prólogo. Aí fica aquela dúvida, já que já tem 2 menções, ou deixa uma ou deixa outra, ou você faz um prólogo para contar tudo e depois o filme só acontece naturalmente, ou você coloca os personagens de maneira expositiva para ficar conversando sobre coisas que todo mundo sabe que eles fizeram, que é a decisão errada, né? Então, obviamente, corta-se esses diálogos e deixa só o prólogo para contextualizar a gente de que tudo isso aconteceu. Já que tá contextualizado, não precisa do Sid falando que o Diego tentou matar todo mundo no primeiro filme, sabe? É uma coisa assim meio, vamos filme, já sabemos, avança. E isso é um exemplo. Isso acontece diversas vezes durante todo o filme e acaba que enche o saco, sabe? Quando você percebe que o roteiro tá sendo expositivo, manipulativo, enche o saco e você cansa do filme, e foi uma coisa que aconteceu comigo. Por isso que A Era do Gelo, As Aventuras de Buck acaba sendo aquilo que a gente imaginava no começo, sabe? É um filme ruim, é um filme bem ruim, na verdade, sabe? Existia potencial para ser um bom filme, mas eles não quiseram fazer um bom filme com esse potencial, e o resultado é esse desastre com uma qualidade gráfica horrível que a gente tem aqui. Uma coisa que me salta aos olhos é ver a Disney colocar o castelo dela na abertura do filme para mostrar que esse é um filme da Disney, sabe? Isso é uma mancha tão grande na marca, e a Disney, parece que a Disney tá querendo desvalorizar a marca dela, e na minha opinião deveria ser o contrário, sabe? Eles deveriam valorizar a sua marca, né? Não desvalorizar. Parece a Netflix faz muito isso também, né? Coloca o selo da Netflix num filme horroroso. Eu acho isso uma política meio errada, sabe? A Disney tá definitivamente destruindo a sua marca, colocando-a em produções tão ruins quanto essa. Eu digo mesmo de Diário de um Banana, por exemplo, sabe? Não dá pra dizer que é uma grande decepção, porque a gente já esperava um filme decepcionante, né? Mas talvez ele seja decepcionante sim, mais do que a gente imaginava, porque quando você percebe que o potencial pra ser um filme bom tava lá, e eles simplesmente não quiseram utilizar isso pra fazer uma boa história, é muito triste, sabe? Realmente é muito triste ver a Disney caminhando nesse caminho de fazer esses filmes horrorosos, colocar o seu selo nesses filmes horrorosos, e também é muito triste ver como que acabou a franquia Era do Gelo, se acabou, né? Capaz deles tentarem prorrogar essa franquia mais um pouco, mas por enquanto o final de A Era do Gelo é isso, o 5º filme ruim, e esse aqui pior ainda. Por isso, para A Era do Gelo, As Aventuras de Buck, eu dou uma nota 2. E agora eu quero saber a sua opinião, se você concorda comigo ou discorda, o que você achou do filme, comente aqui embaixo, tá? Vocês sabem muito bem que eu adoro ler os comentários de vocês e prometo responder os mais relevantes. Se gostou desse vídeo e gosta do conteúdo do canal Disnéfilos, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Também não se esquece de deixar o like, que ajuda esse canal a continuar crescendo, e eu te convido a me seguir nas outras redes sociais. Por lá tem mais conteúdo, e conteúdo diferenciado desse que eu faço por aqui. E é isso, muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!